trazer a palavra do Senhor que o Senhor me deu. Eu quero trazer aqui para os irmãos em Deuteronômio. Foi o que o Senhor me deu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Capítulo 31, versículo 6. O Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. E tudo aquilo que os irmãos necessitam ouvir. Irmãos, guarde no seu coração. Guarde, porque o Senhor tem falado conosco. Nenhum dia que nós entramos na presença dele, seja aqui na igreja, seja na nossa casa, onde nós estivermos, quando nós abrirmos este livro aqui, você pode ter certeza que você vai ter resposta de Deus para a sua vida. Porque eu tenho tido respostas de Deus nesses 49 anos, irmãos, da minha vida. Desde que eu conheço o Senhor, não tem um dia que se eu não abrir a palavra dele, ele não fala comigo. Então na sua vida não é diferente também. Então nessa noite nós vamos ler, né, aqui em Deuteronômio 31:6, aleluia, que fala assim, ó: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espantei diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. Amém, irmãos? Os irmãos podem assentar, né? Que eu vou continuar lendo, mas os irmãos podem assentar, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, aqui nesse texto de Deuteronômio 31, aqui o título fala assim, ó: Moisés nomeia Josué. Aqui chegou um momento que Moisés estava passando a liderança do povo de Israel, a qual Moisés liderava, para as mãos de Josué, porque era assim que o Senhor queria, foi assim que o Senhor falou e assim ia acontecer. E aqui no versículo 6, Moisés começa falando para Josué: esforçai-vos e animai-vos. Em outra tradução, né? Sede forte e corajoso. Era palavras de Moisés para Josué. Josué, ele andava junto com Moisés. Ele seguia os mandamentos do Senhor. Ele obedecia o que Deus falava. Ele andava junto ali com Moisés. E ele via ali tudo que Moisés passava. Que eu creio que todos conhecem a história do povo de Israel, a qual Moisés liderou, a qual Moisés estava à frente. Um povo, irmãos, que o Senhor abençoava, que o Senhor, né, dava maná do céu, as roupas se renovavam, os sapatos. Isso aí é um contexto para os irmãos entender o que o Senhor quer para nossas vidas. O Senhor fazia maravilhas, mas mesmo assim, chegavam momentos que eles reclamavam, que eles, sabe, murmuravam contra o Senhor, mas Moisés estava ali sendo guiado por Deus. Só que chegou um momento que essa liderança já não ia estar mais na mão de Moisés. Para alcançar a terra prometida, Moisés já não ia chegar mais com ele. Josué foi o escolhido do Senhor. E nessa noite, o Senhor já começa falando comigo e com você. Ele nos escolheu. Você não está aqui por um acaso. Você não veio aqui nessa noite porque alguém te convidou, amém, mas você está aqui porque o Senhor tocou na sua vida. E nessa noite, o Senhor já vem falando para mim e para você. A palavra do Senhor é: esforça-te. Esforça, sabe? Em outra tradução, tem bom ânimo. Sede forte e corajoso, que o Senhor é contigo. Eu não sei, irmão, eu não sei o seu dia a dia. Você não sabe o meu dia a dia. Eu não sei o que você precisa, que eu costumo falar isso, vocês vão ouvir sempre eu falando isso. Eu não conheço a necessidade dos irmãos, os irmãos não conhecem a minha. Mas eu conheço um Deus que conhece todas as nossas necessidades e que nessa noite está falando para mim e para você: esforça-te, animai-vos. Eu não sei o que está entristecendo a sua vida hoje. Eu não sei qual o problema, qual a dificuldade você está enfrentando, já enfrentou, vai enfrentar. Mas nessa noite, o Senhor fala para mim e para você: sede forte e corajosos. Porque quem tem Deus, irmãos, tem tudo. Coloque o Senhor à frente de tudo que você for fazer, de tudo, irmãos, desde a mínima coisa até a maior, que o Senhor é contigo. E aqui a palavra do Senhor fala, Moisés falando para Josué: esforçai-vos, animai-vos, sede forte, corajoso, não temais e nem vos espante, porque eu creio que a hora que a palavra chegou para Josué, que era ele que ia assumir o lugar de Moisés, eu creio que naquele momento, mesmo ele
estando ali junto com Moisés, sabendo que Moisés, Deus era na vida dele. Ele temeu, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele sabia, porque ele estava ali andando ali, ele viu o povo como ele era. Sabe o que o Senhor fala? Não importa o que você esteja passando, não importa a dificuldade que você vai enfrentar, não se espante não, porque o Deus de Israel, o Deus que estava com Moisés, o Deus que estava com Josué, o Deus que estava com todos os profetas da palavra do Senhor, Ele é na sua vida, e a vitória é sua. Ele fala nessa noite para você, pode sair daqui com a certeza que a vitória é sua. Só esforça, tem bom ânimo, seja forte e corajoso, porque o Senhor é na tua vida. E essa é a resposta para o Senhor. Você entrou aqui querendo ouvir uma palavra? O Senhor está falando com você. Seja forte e corajoso. O Senhor te escolheu. Por isso nós estamos na presença dele. Irmão, nós estamos aqui, é porque ele escolheu nós. Ele confia em nós como ele confiava em Josué. Ele confia em nós, irmãos. E ele sabe que mesmo em meio a medos, a dificuldade, a problemas, nós vamos continuar prosseguindo, porque nós sabemos o Deus a qual nós temos confiado. E Josué sabia o Deus a qual ele confiava. Ele sabia o Deus a qual ele servia, porque ele era obediente. Ele era um homem de fé, ele era um homem de coragem. E nessa noite o Senhor fala para mim e para você: tenha fé, tenha coragem, esforça, anima-te, não espante com nada, porque o Senhor, o teu Deus, é o que vai contigo. Ele não te deixará e nem te desamparará. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu creio nisso. Eu creio porque eu sou um milagre do Senhor. Eu sei que o Senhor não desampara aqueles que têm fé, que obedecem a palavra dele. E o Senhor, nesses últimos dias, ele tem chamado muito a nossa atenção a obedecer a palavra. Quando eu estava meditando aqui, quando foi domingo, eu falei: Senhor, o Senhor é maravilhoso mesmo. O Senhor nos ama e está sempre chamando a nossa atenção a obedecer ao Senhor. Porque quem obedece, irmãos, não fica decepcionado. Quem obedece, vence, tem vitória, irmãos. Que nós possamos estar com o nosso ouvido atento. Como que o Senhor tem falado conosco? Não é só aqui na casa dele, não. É como eu falei, abrindo a palavra. É ouvindo o programa no rádio. É ouvindo um outro pastor pregar. O Senhor tem falado conosco. E como ele prometeu para Josué a terra prometida, nessa noite ele tem promessa de bênção na sua vida, na sua família, naquilo que você olha e fala que não tem mais jeito. Tem sim, porque nós servimos um Deus de milagre. E hoje ele está entrando no seu lar, ele está entrando na sua causa, ele está entrando nas suas necessidades. Eu não sei qual a sua necessidade, mas o Senhor fala fortemente aqui, não se espante, não tenha medo, só sede fortes e corajosos. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? Com sede fortes e corajosos, continua crendo. Continua confiando, não abre mão de confiar no Senhor, por nada. Por mais que muitas vezes venha ao nosso encontro, irmãos, a dúvida, o medo, porque se Deus usou Moisés para falar essas palavras para Josué, é porque Deus sabia que em algum momento Josué ia sentir medo, que em algum momento poderia vir a dúvida nele. Só que olha só o que o Senhor usa Moisés para animar Josué: esforce, sede corajoso, tem bom ânimo, não desanima não, irmãos, não desanima não. Eu não sei o que ainda você está esperando de Deus, mas eu posso falar para você com toda certeza: não desanima, sede forte e corajosa. Irmão, nós temos que estar lutando todos os dias, sendo forte e corajosa, para nós um dia chegar na maior bênção nossa, que eu também nunca vou parar de falar, que é a terra prometida, que é estarmos com Deus lá no céu, que é no dia que Ele voltar, irmãos, nós possamos subir todos juntos. É a maior vitória. Irmãos, eu tenho o costume sim de falar isso em todo lugar que eu vou. Irmão, se preocupe
de alcançar a terra prometida, que é um lugar lá com o Senhor Jesus no céu. Se preocupe com isso, irmãos, vamos lutar por isso. E as demais coisas aqui na terra o Senhor vai fazer por nós, porque é promessa dele. A promessa dele é para nós buscarmos o reino dele, e todas as coisas ele vai fazer. E Moisés falando para Josué, só que era uma palavra para Josué que ia liderar o povo de Israel no passado. Hoje nós somos também o povo de Deus. Hoje nós somos Israel do Senhor Jesus. E Ele está à nossa frente. E Ele fala, pode prosseguir, pode marchar, porque eu estou na frente, cortando todo o mal, cortando toda a armadilha, cortando toda a cilada do inimigo. Que nessa noite, Ele está quebrando aqui, irmãos. Ele está quebrando a armadilha do mal. Ele está quebrando aqui, pondo por terra acidentes que o diabo tinha planejado para a sua vida, planejado para a sua família. Mas nessa noite, Ele está colocando por terra, porque quem está indo na sua frente é o Senhor Jesus. É o nosso Deus Todo-Poderoso, que não perde batalha, que se você continuar lendo, você vai ver que Ele chegou à frente de Josué, abrindo caminho, conduzindo ele à terra prometida. Foi Josué e Caleb, foi os dois ali servos que continuaram crendo, mesmo mediante a luta, porque teve luta. Se vocês verem lá antes de chegar na terra prometida, teve gigante. Na nossa vida é diferente, irmãos, não é? Antes da vitória vir, vem problemas. Os gigantes se levantam, irmãos. As lutas se levantam, os problemas se levantam de tudo quanto é lado. Até de onde você menos imagina. Mas o Senhor está conosco. E nós vamos alcançar a terra prometida. Nós vamos alcançar a nossa vitória. Nessa noite, só glorifique ao Senhor. Continue servindo este Deus. Continue dando ouvido à palavra do Senhor. Porque é o que Josué fazia. Deus escolheu Josué, porque ele era obediente, ele era fiel a Deus, mesmo ele estando ali no meio daquele povo, vendo o povo murmurar, ele confiava, da mesma forma que Moisés, ele estava ali aprendendo com Moisés a confiar no nosso Deus, e hoje o Senhor tem nos ensinado a confiar nele, é pela palavra dele, e nós abrimos aqui, não espanteis diante deles, porque Deus é o que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu o farás herdar. Oh, glória a Deus. Irmão, sabe o que o Senhor fala nessa noite? Além de você ser abençoado, sua família também vai ser. Além de a sua família ser abençoada, aqueles a qual você tem pedido que é nem da família vai ser abençoado. Porque o Senhor, olha a palavra do Senhor. Moisés sendo usado por Deus para falar diante de todo o povo que Josué e aquele povo ia herdar a terra prometida. Nessa noite, creia que você, sua família, aqueles a qual você tem orado, vai alcançar terra prometida, vai alcançar a bênção a qual vocês precisam, vai alcançar a vitória a qual vocês precisam, porque quem está indo diante de vocês é o Senhor nosso Deus. Irmãos, eu confio muito, pode ser não, irmãos, eu gosto de viver experiências com Deus. É coisa assim que muitas vezes a gente conta, mas que bobeira, mas para mim não é. Porque eu coloco Deus na direção de tudo mesmo, irmão, de tudo. Se eu quero comprar uma roupa, eu falo, Senhor, se eu não for usar, não deixe. Porque gastar dinheiro, né, depois eu ponho no guarda-roupa, não vou usar. Ao Senhor não deixe. Tudo, irmãos, tudo. E ontem eu precisei ir na UPA. É um testemunho para o irmão entender que quando você coloca Deus na frente, irmão, não é que nós somos melhores, não. Mas quando nós confiamos no Senhor, Ele vai na frente mesmo. E Ele vai providenciando tudo. Irmãos, é para a honra e glória do Senhor. Eu precisei ir na UPA, porque vai fazer quase 2 meses que eu estou esperando a consulta do posto. E os irmãos sabem que a nossa saúde, né, não é só aqui em Guará, né? No nosso mundo está difícil. Mas eu precisei ir lá. Falei, Senhor, vou lá na UPA, né? Eu já estava orando, pedindo a direção de Deus. Eu já estava orando e pedindo a direção de Deus. E ontem, quando eu fui dar mais uma meditada nessa palavra, o Senhor falou para mim, mas por que tá temendo se eu falei que em tudo eu vou na frente?
E todo mundo fala, né, irmão? A gente sabe que é verdade. Muitos, né, reclamam que demora, que... Eu falei, Senhor, então vai na minha frente. E fui. E eu precisava fazer uma ultrassom, irmãos. E todo mundo sabe que chega lá demora. E eu cheguei, né? Eu chego bem quietinha, sentada lá. Tava um alvoroço. Todo mundo reclamando que fazia 12 horas que já estava lá. Não é mentira deles. E eu só ouvindo, né? E eu na minha mente falando, Senhor, vai na minha frente, Jesus. Senhor, eu vim aqui porque hoje o Senhor falou para mim. Hoje você vai lá. Porque eu já estou esperando o médico faz tempo. Mas ontem o Senhor falou. Eu estava tomando banho. O Senhor falou, é hoje. Hoje você pode ir que eu vou na frente. Irmãos, eu cheguei lá, umas 5 e pouco, né, amor? Irmão, aí quando eu entrei assim para fazer a triagem, eu já vi gente reclamando daqui, gente reclamando ali. Não tirar a razão deles, mas também não falo nada. Fiquei só ali e eu clamando, Senhor. O Senhor falou que era para mim vir, que o Senhor estava na frente. Eu tô aqui. Irmãos, eu precisava fazer uma ultrassom. E todo mundo sabe que demora. Todo mundo sabe que demora. Irmãos, quando o Senhor está na frente, Ele vai abrindo o caminho. Ele vai abrindo, o Senhor fala que nessa noite, confia nele, porque Ele está abrindo o caminho para você. A sua vitória vai chegar mais rápido. Aquilo que você entrou aqui, aquilo que você precisa, aquilo que você falou lá na sua casa que você precisa. O Senhor tem pressa. O Deus de já está aqui nessa noite. E eu cheguei lá, entrei na triagem, lá a enfermeira perguntou, eu comentei com ela o que eu precisava. E do meu lado, do esquerdo, direito, gente reclamando, gente levantando e gente querendo brigar com os enfermeiros. E eu, Senhor, eu creio no Senhor. Cheguei lá às 5 horas da tarde. Irmãos, não passou muito, eu fui chamada. O médico me chamou, perguntou por que eu estava lá. Eu expliquei, eu falei que eu estava precisando fazer uma ultrassom, que já fazia 2 meses que eu estou esperando pelo posto. Ele pegou, anotou tudo e já marcou para mim, falou, espera lá, espera um pouco lá, demora um pouquinho, mas você vai fazer. Irmãos, perante o meu Senhor, Deus vive e poderoso que eu sirvo, que eu não brinco com o nome dele, porque eu sei o Deus a qual eu tenho servido. Irmãos, foi questão de, não foi nem 15, 20 minutos, o médico da ultrassom foi chamado, já estava chegando para me subir para fazer a ultrassom. Irmãos, e o povo lá reclamando, e eu falando, Senhor, o Senhor falou que estava na minha frente. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho um Deus que é melhor que tudo. E quando Ele fala, Ele faz. Irmãos, nós saímos de lá umas 10 horas, né, amor? Mas não demorou nada, irmãos. Eu fiz ultrassom. Eu estava 2 meses esperando o médico do posto. Ontem, eu consultei com 3 médicos ao mesmo tempo. Olha que bênção de Deus. Para quem está 2 meses esperando um médico para poder dar um encaminhamento para a ultrassom, eu fiz ultrassom, eu consultei com 3 médicos, os 3 médicos vieram conversar comigo, eu fiz o exame, irmão, fui medicado e estou aqui para a honra e glória do Senhor. Irmãos, eu saí de lá com pessoas que faziam 12 horas que já estavam lá. E eu ainda saí e falei, Senhor, abençoe eles aí para que eles saiam logo. Irmão, mas sabe por que eu estou contando isso? Irmã, mas isso aí é testemunho para mim, porque o nosso Deus, quando Ele vai na frente, Ele agiliza tudo, Ele prepara tudo, é só você crer e confiar. Como Josué confiou. Josué estava diante de milhares de pessoas que ele ia ter que conduzir à terra prometida. Por que Deus não ia na minha frente na UPA? Irmãos, eu fiquei lá, amor, eu cheguei lá, olha só, 7 horas é troca de plantão. Aí todo mundo começou. Agora nós vamos ficar até amanhã mesmo. Nós vamos ficar 24 horas aqui. Porque é troca de plantão. E eu dentro de mim falando, Senhor, o Senhor falou para mim vir. O Senhor vai preparar tudo do jeito que o Senhor quiser. Eu não estava preocupado se eu tivesse que ficar 12 horas lá. Só que eu só falava assim, o Senhor está na minha frente. Irmãos, o Senhor preparou tudo. 10 horas. Nós ficamos lá umas 4 horas, né, amor? 3, 4. Então, irmãos, eu fui consultada pelos médicos que eu precisava, que eu estava esperando ainda o encaminhamento pelo postinho, e ontem eu passei, conversei, o médico medicou, irmão, tudo em 4 horas. O Senhor, quando Ele está na frente, Ele faz. Eu falava assim, Senhor, o mesmo Deus que estava com Josué,
Ele está na minha vida. E o Senhor falava assim, ó, então fala lá pro meu povo amanhã à noite, que o mesmo Deus que estava à frente de Josué, está à frente deles. E eu vou dar vitória. E eu vou abrir portas. E eu vou libertar vidas. E eu vou restaurar casamento. E eu vou restaurar famílias. E tudo aquilo que você precisa, confia. Porque o Senhor está na frente. Tudo é para a honra e glória do Senhor, irmãos. Nada na minha vida é para a honra e glória minha. Porque ai de mim, se não fosse as misericórdias do Senhor. Ai de mim, se não fosse a mão do Senhor na minha vida. Por isso que eu tô aqui falando dele. Por isso que eu tô aqui testemunhando desse Deus. Porque ele é fiel e verdadeiro. E tudo que ele já te prometeu, ele fala nessa noite. Tudo que você já ouviu alguém de Deus falar para você, vai cumprir, irmãos. Vai cumprir. Porque eu sirvo um Deus fiel e verdadeiro. Eu sirvo um Deus fiel e verdadeiro. E tudo que ele prometeu na minha vida, ele está cumprindo. Na sua vida não vai ser diferente, porque aqui nós somos todos iguais. Nós servimos o mesmo Deus. Aqui não tem queridinhos para o Senhor, não. Aqui todos são amados. Somos filhos queridos do Senhor. E nessa noite, ele fala para você, nessa noite de resposta, a vitória é sua. E para nós terminarmos aqui, para nós orar, olha o que o Senhor fala. O Senhor, pois, é aquele, olha só, Deus usando Moisés, porque Moisés era servo do Senhor, amigo do Senhor, ele conversava com o Senhor fácil. Olha que Moisés falou, o Senhor, pois é aquele que vai diante de ti. Sabe o que o Senhor fala aqui nessa noite? Isso o Senhor está falando e não mente. Coloque ele à frente de tudo na sua vida. Às vezes, aquilo que você tanto almeja não chegou ainda. Porque você precisa colocar o Deus Todo-Poderoso à frente da sua vida. Irmão, o Senhor fala fortemente isso aqui nessa noite. Eu não sei se é para nós aqui, se é para alguém aqui, ou se é para alguém que vai ouvir a palavra do Senhor. O Senhor fala, comece a me colocar adiante de você. Senhor, vai na minha frente. Senhor, se for da tua vontade, vai ser. Se não for, amém. O Senhor fala fortemente aqui, irmãos. O Senhor está aqui. Aqui é um lugar, é casa de oração, é casa do Senhor. E o Senhor está aqui nessa noite. Ele fala, coloque eu à frente de tudo na sua vida. Ele fala bem nítido aqui, de tudo. Você quer ver os caminhos se abrir. Você quer ver as bênçãos chegar na onde você está precisando. Coloque o Senhor Jesus adiante de você. Porque se você ler, Josué era valente, ele era militar, sabia? Mas ele não colocava isso à frente do Deus Todo-Poderoso. Porque ele era tudo isso aqui que eu falei, se você for ler lá e estudar sobre ele. Mas ele confiava no Deus Todo-Poderoso. O Senhor fala assim, ó, deixa eu ir à frente. Confia em mim. Não confia no homem. O homem é falho. O homem, muitas vezes, o homem que ele está falando aqui, irmãos, é homem ou mulher, o ser humano. Muitas vezes ele fala, mas ele não cumpre. Mas o Senhor fala e cumpre. E ele fala nessa noite de resposta, a vitória é sua. Se você crer, se você obedecer, hoje você vai receber a sua vitória. Você vai sair daqui com a sua vitória nas suas mãos e vai voltar a testemunhar, ou vai testemunhar para alguém aqui que está aqui nesta noite, que o Senhor esteve presente aqui neste culto e falou com você. Porque olha o que fala, ó, o Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, ele não vai te deixar, ele não vai te desamparar. E olha o que ele fala, não temas, não te espantes com nada. Não te espante se você sair daqui e houver um levante do inimigo. Não se espante, só creia, porque Deus vai adiante de você e Ele não vai te desamparar, é o que Ele fala nessa noite. Você entrou aqui e a resposta de Deus para você é essa.
Você sabe o que você precisa. Você sabe o que Deus precisa ir na frente e resolver por você. Ele está te dando uma vitória muito grande hoje. Especificamente aqui com alguém, o Senhor está te dando. Ele está dando vitória para todos nós, mas teve alguém aqui, especificamente, que precisava ouvir essa palavra. E o Senhor fala, a partir de hoje, entregue tudo na mão dele. Senhor, está tudo na sua mão, vai na minha frente, tudo. O Senhor, ele frisa bem isso aqui para me falar, tudo. Não é assim, ó, o Senhor vai na frente disso e lá você quer fazer do seu jeito. Tudo. Senhor, a minha família vai na frente. Meu casamento vai na frente. Abre uma porta, Senhor. Mas que o Senhor vá à frente, o Senhor abra. Nessa noite ele fala dessa maneira conosco. E ele fala assim, ó. Se você crer, confiar, obedecer o que a palavra tem falado com você, como eu tenho obedecido, irmão. Eu falo, Senhor, me ensina a te obedecer. Porque eu quero vitória. Eu quero ser vitorioso, eu quero ser abençoado. Porque é promessa do Senhor. Que é para nós, eu tenho para o Senhor prometeu na sua palavra. Que se nós buscarmos primeiramente o teu reino, mas todas as coisas o Senhor vai nos conceder. Só que nós precisamos deixar o Senhor ir à frente. E nessa noite, Ele quer estar à frente da sua vida. Ele quer estar na direção de tudo. Irmão, o Senhor fala fortemente isso. Tudo. Josué se entregou nas mãos do Senhor. Josué fez a vontade do Senhor. E ele chegou à terra prometida. Ele, a tribo dele e o povo dele, como o povo de Caleb chegou. Foi dois povos que chegaram à terra prometida, Josué e Caleb. Os povos de Josué e Caleb. Você quer ver você chegar na terra prometida? A terra prometida hoje é uma bênção, é uma vitória. É aquilo que você precisa. Pode ser desde as mínimas coisas até a mais importante. O Senhor vai te dar vitória, Ele está te dando vitória. E hoje Ele fala assim, ó, você está saindo aqui abençoado. Ele te trouxe aqui, porque você queria uma resposta. E você está ouvindo a resposta do Senhor. Não sou eu, missionário, não é o presbítero que está falando, não é o evangelista, não é o irmão do louvor, não. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? É o que o Senhor trouxe para mim e para você, porque Ele trouxe para mim. Ele falou para mim ontem, vai que eu tô na frente, porque já era para mim ter ido lá na U. Só que eu falei pro meu esposo, não, Deus ainda não falou para mim que é para mim ir. Pode perguntar para ele. Falei, não, eu tô olhando. A hora que Deus falar que é, eu sei que Ele vai preparar. Ele quer do jeito dele, então eu faço do jeito que Ele quer. E ontem Ele deu a ordem. Então o Senhor fala isso nessa noite. Deixa eu estar à frente de tudo. Coloca tudo nas minhas mãos e fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feito do jeito que o Senhor quiser. E se prepare para a vitória. Se prepare para alcançar a terra prometida. Pode ler aqui a palavra. Josué chegou. Teve lutas. O gigante se levantou sim. A palavra não mente para nós. Mas a vitória estava garantida para ele, sabe por quê? Porque ele era obediente, ele era temente a Deus. Por isso que Moisés falou para ele assim, ó, sede forte, corajoso, né, em outra tradução. E aqui fala, esforçai-vos e animai-vos. Sabe o que o senhor estava falando? Continue crendo, continue com fé, porque a vitória é sua. A resposta nessa noite, para mim e para você, a vitória é nossa. Em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos? Ô, irmãos, tem que ser bem forte, porque o Senhor falou conosco nessa noite. É o que Ele trouxe para mim e para você. Que você possa sair dessa noite com a resposta que você veio buscar. Porque eu sei que o meu Deus falou. Eu sei porque Ele se faz presente aqui. E aonde Ele está, irmãos, algo acontece. Milagres acontecem. Respostas são dadas quando Ele está presente. E Ele está aqui nessa noite. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé nessa